Amém? Só aquieta o teu coração nesta noite e confia. Confia no Senhor que Ele pode fazer um milagre. Levanta as suas mãos, soberano Deus e eterno Pai. A tua presença já se faz notória neste lugar. Papai querido, pelos olhos da fé já podemos contemplar milagres e maravilhas no meio do teu povo. Papai querido, e agora, Senhor, vem a melhor parte, Senhor, que é a tua palavra, que é o nosso alimento. O alimento que cura, que liberta, que transforma, que restaura e que nos salva. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento. Venha tirar todo o peso, todo enfado. Venha repreender nesta noite toda dor, toda fadiga em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora o renovo do Senhor venha estar no meio da tua igreja. Papai querido, abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da tua igreja. Papai querido, nós apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele nesta noite, Pai, com a autoridade, com a ousadia do Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, e eis-nos aqui. Fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos alimentar dessa palavra para nós crescermos espirituais, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Lucas 12, 13 e 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Que os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que é com muita alegria que nós recebemos vocês de novo. E que as portas estão sempre abertas. A palavra de Deus fala assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas o Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala de uma pessoa que vivia correndo atrás de coisas materiais, assim como tudo que a gente conhecia antes de conhecer essa palavra. Porque talvez, provavelmente, nós também fomos essa pessoa. Vivíamos correndo atrás de ouro e de prata e esquecíamos o principal, que é ter intimidade com Deus, que é andar nos caminhos do Senhor, é conhecer a palavra que mostra para cada um de nós que ela vai contra tudo aquilo que nós entendíamos antes. Mas ao mesmo tempo ela mostra para cada um de nós que nós somos trabalhados dentro do nosso coração. Por isso Jesus falava: amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E através da reunião, do entendimento, através dessa palavra que fala comigo e que fala com cada um de nós aqui, é que nós somos construídos a nossa fé, igual se constrói uma casa, de tijolo em tijolo. Lembra que primeiro se faz o alicerce, depois é colocado tijolo em tijolo.
Esse tijolo em tijolo simboliza a cada dia que nós nos alimentamos, nós vamos crescendo espiritualmente nessa palavra. Porque em Hebreus está escrito: é impossível agradar a Deus sem ter fé. Essa caminhada a qual o Senhor nos ensina e nos mostra é que vai fazendo com que nós vamos nos tornando, tendo intimidade com Deus. E para você ter intimidade com Deus, leva tempo. Você tem que ter determinação. Por isso, às vezes, Deus coloca a gente no deserto, para a gente ver que apenas o alimento dele é o suficiente para nós naquele lugar. Porque no deserto o ouro não vale nada, o seu carro não vale nada. Apenas no deserto a palavra de Deus é que nos sustenta e nos transforma. Através dessa palavra, o crente vai se tornando corajoso e enfrenta batalhas, porque Deus vai nos moldando com o tempo. Foi por isso que quando Davi foi colocado diante de Golias, ele não fugiu, ele enfrentou, porque Deus estava na vida dele, assim como está na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Esse homem que procurava juntar tesouros, ele não tinha a palavra, ele não tinha o conhecimento. Por isso que essa palavra tem que ser pregada, porque a partir do momento que ela é pregada, é que o seu coração abre. Você só vai ter conhecimento de quem é Deus na sua vida através da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo, e você comigo. Através da palavra do Senhor é que nós vamos vendo o que é melhor para nós. Deus tem o tempo certo na vida dele. Por isso que quando ele encontra com Noé demora mais de 90 anos para construir uma arca. Ele praticamente levou a sua vida inteira. Enquanto as pessoas passavam por ele e diziam: você está doido para fazer uma coisa desse tamanho? Aqui não vai chover. Mas ele acreditou em Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos também, porque também acreditamos nesse mesmo Deus que escreve essas histórias e mostra para cada um de nós e fala: continua nesse caminho que eu estou com vocês. Através desses homens que andaram com Deus, que enfrentaram batalhas e dificuldades, é que nós também enfrentamos batalhas e dificuldades, sabendo que nós estamos andando com o Criador do céu e da terra. Em Mateus 15, a palavra de Deus fala assim, Mateus 15, vamos ver um pouquinho da palavra, Mateus 15, 29, a palavra de Deus fala assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. Quando Jesus recebe a notícia que tinham decepado a cabeça do seu primo João Batista, ele se entristece e naquele momento ele quer ficar sozinho. Mas quando a multidão vai atrás dele, ele olha para a multidão e começa a curar e a fazer a obra, mostrando para nós, vai ter momentos tristes na nossa vida, mas pessoas dependem da gente para crescer espiritualmente. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijado e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se murmurou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viveriam num deserto tantos pães para saciar tua multidão? E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Aqui a palavra de Deus fala que é a segunda multiplicação. Já havia tido uma outra multiplicação de pão e peixes. Por que 2 vezes Jesus repete essa multiplicação?
Porque Ele mostra para cada um de nós, para nós ajudarmos as pessoas que estão próximas da gente. Porque Deus nos dá, Deus faz com que a gente cresça espiritualmente e faz com que a gente cresça também financeiramente, para que nós granjeemos almas para Ele. Lembra disso? Através do Jesus mostrando para os seus discípulos, falando para Ele repartirem, para não deixar o seu povo passar fome, passar necessidade. E não importar com o que você tenha na sua casa. Porque às vezes, quanto menos você tiver na sua casa para você repartir com aquela pessoa, mais Jesus vai operar no milagre. Mais Ele vai fazer multiplicar na sua casa. Porque Ele está vendo que no seu coração você está fazendo a mesma obra que Ele fez há 2020 anos atrás. Essa mesma obra que Ele fez e mostrou para os seus discípulos, para ajudar os próximos, amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você está fazendo dessa forma, você está pregando a palavra e você está obedecendo aquilo que o nosso Deus quer para cada um de nós. A partir desse momento, os seus discípulos começam a crescer espiritualmente. Porque quando você faz a vontade de Deus, espiritualmente você cresce e Ele vai levantando você, vai fazendo você crescer, e as outras pessoas vão vendo a diferença do antes e do depois. Porque o povo que tem o Espírito de Deus no coração, as pessoas olham e veem a diferença, tem um brilho, tem algo diferente. Então você pode notar que não é apenas na parte financeira que você pode ajudar na obra. Você pode ajudar na obra quando você dobra o seu joelho e fala com Deus: Senhor, continue operando nessa igreja, continue fazendo milagres no meio de nós, continue nos dando essa coragem que o Senhor nos dá através da sua palavra, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com Moisés, que Ele se agrada só de você ajoelhar e falar com Ele. E aí Ele multiplica pães, Ele multiplica peixes. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que milagres, basta você crer e ter fé. A partir do momento que você anda de verdade nessa palavra, é o Senhor que direciona você, assim como direcionou aquele povo no deserto durante 40 anos. 40 anos o povo tinha saído, o povo tinha sido tirado da escravidão do Egito. Quando Deus coloca eles no deserto, durante 40 anos eles andavam, a roupa deles continuava, não estragava, continuava, o sapato não gastava, porque é assim que Deus faz no meio de nós. Por isso que o crente, ele é crente para enfrentar batalhas. O crente, quando a maioria está se descabelando por causa da fome, quando a maioria está se descabelando por causa da guerra, o crente continua firme, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que se ele orar e ajoelhar, o Senhor abre uma porta de emprego. Mas você tem que ser verdadeiro com Ele. Ele sabe que se você orar, Ele continua do teu lado, te protegendo das ciladas do inimigo. Assim como foi com Jesus Cristo, quando estava lá na tentação, quando o Espírito de Deus o guia para o deserto, durante 40 dias e durante 40 noites. Naquele momento, o diabo chega para ele e fala: tu é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Naquele momento ele mostrou para cada um de nós aquilo que está em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Quando Jesus deixou de transformar aquelas pedras em pães, Ele abriu mão de ser Deus, mostrando para cada um de nós, para confiar nessa palavra, porque essa palavra tem poder para nos moldar e nos transformar em nome de Jesus. Em Lucas 10, 35, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 35, Lucas 10, 35, a palavra de Deus fala assim: Dez, 30, 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram,
Espancando-os, se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Amar o próximo como a si mesmo. Era o que aquele cara, aquela pessoa que tinha todos aqueles bens materiais, que já não sabia o que ia fazer com tanto dinheiro, não tinha capacidade de ajudar quem estava próximo dele. E mal sabia que tudo aquilo não ia adiantar, porque o Senhor ia pedir a alma dele no outro dia. Por isso Deus fala para a gente continuar firme na palavra, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que se nós aceitarmos Jesus como seu único e suficiente, o nosso único e suficiente Salvador, não importa o dia mais, porque qualquer dia que o Senhor recolher cada um de nós, nós estaremos no braço do Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro sentido das igrejas é pregar para nós a vida eterna. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O samaritano. Enquanto que os outros não fizeram nada, o samaritano cuidou dele. Ainda fez mais. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Quando você se preocupa única e exclusivamente com a palavra, você deixa que Deus guie a sua vida e cada um de nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque se Deus pegar a gente no começo da nossa caminhada e levantar financeiramente, quando a gente pegar aquele dinheiro, o que a gente faz? A gente vai embora e deixa a obra, e deixa Deus, e se perde no mundo. É por isso que ele coloca no deserto, para você saber valorizar a palavra dele, saber que o alimento, o maná, tem poder para transformar a sua vida. Por isso que ele só entrega a terra de Canaã depois de 40 anos. O povo teve que lutar. E cada coragem que cada um daquelas pessoas tiveram, vieram de outras pessoas que também tiveram coragem, como Josué e Calebe, como Moisés e Arão. Pessoas que mesmo velhas continuavam andando naquele deserto e glorificando a Deus, e os jovens olhavam aquilo e falavam: se esse povo continua glorificando, eu também vou glorificar, porque esse Deus age na vida deles e eu também quero para mim. Mas temos que ser verdadeiros com Deus, porque Ele olha dentro do nosso coração, Ele sabe até pensamentos que nós nem sabemos que está lá dentro. Ele conhece as nossas dores, e se você olhar para Deus e falar para que Ele venha curar você, Ele vai transformando e curando de dentro para fora. Por isso que Jesus, quando ia curar as pessoas, Ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Ele já sabia, mas depende de você falar: o que queres que eu te faça? Aí você fala: eu quero aprender mais dessa palavra. Eu quero que o Senhor me dê coragem para que mesmo no deserto eu continue glorificando o seu nome. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida para que eu não olhe para o mundo e veja as coisas mundanas e queiram elas para mim. Eu quero primeiro a palavra do Senhor, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Ele sabe o que é melhor para nós. Davi foi um vencedor, porque Davi enfrentou batalhas, enquanto que Salomão pegou tudo pronto, não teve dificuldade, não teve dificuldade na sua vida, não teve batalhas. E aí ele vai se perdendo, se afastando e se distanciando de Deus. Lembra que é no deserto é que nós somos moldados, o povo de Deus. O povo de Deus é transformado. E agradece a Deus por isso. Você não vê hora nenhuma Jesus Cristo andando
falando de ouro e de prata. Pelo contrário, andou na maior simplicidade, pregando essa palavra, dando a coragem verdadeira para os seus discípulos, para Pedro, Mateus, João, Tiago e todos eles. Mesmo quando ele foi crucificado, quando eles fugiram, porque tiveram medo, porque ainda não estavam preparados, mas Jesus, quando ressuscita, vai atrás de todos eles e traz eles de volta. E aí a fé deles é transformada a partir daquele momento. Em Êxodo 25, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 25, 1-9. Por isso que nós temos que valorizar, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Porque quando você valoriza ela, você aprende a esperar, você aprende a confiar, e você aprende, mais do que tudo, a amar as pessoas de verdade. Êxodo 25, 1-9, a palavra de Deus fala assim. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta. O povo tinha sido tirado do cativeiro, e quando foi tirado, Deus fala para Faraó: vocês vão pagar tudo que vocês estão devendo para o meu povo. Aquele povo saiu com ouro, com prata, com gado, com tudo que vocês imaginarem. Ao mesmo tempo, Deus coloca no deserto e mostra para eles que tudo aquilo que eles trouxeram lá no deserto não compra nada. Mas nem precisa, porque no deserto o maná nos alimenta. E naquele momento o Senhor começa a construir o tabernáculo, mostrando que Ele vai usar pessoas na sua obra de várias maneiras. Ele usou pessoas para depositar ouro, cobre, prata, e usou pessoas pela sua mão de obra, mostrando para eles saberem dividir entre si, mostrando para o povo dele ficar unido, porque quanto mais nós formos unidos, mais Deus opera no meio de nós. Quando eram as 12 tribos de Israel, ninguém tinha coragem de invadir onde eles estavam, quando Deus deu a terra prometida. Mas lá na frente, quando Salomão se perde e ele faz só bagunça na vida dele, o Senhor fala: eu vou dividir o reino, mas não vou dividir com você por causa de seu pai. Porque o seu pai teve a humildade de, quando ele errou, ele olhou para o profeta Natã e pediu perdão. Enquanto os outros reis, quando Deus mandava profeta, eles batiam nos profetas, quando eles não matavam. Então, Davi foi o segundo coração de Deus por causa da humildade. Porque quando você reconhece que você é pecador, que você erra, e você fala para Deus, Ele se agrada. Ele dá mais oportunidade para nós. Quando Deus divide as tribos em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, as outras nações começam a invadir, porque casa dividida não prospera. Lembra disso? E Deus vai ensinando para nós cada dia um pouquinho sobre a sua palavra. Em Marcos 12, a palavra de Deus fala assim. Marcos 12, a palavra de Deus fala assim. Marcos 12, 41, 44. 12, 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Aqui você vai ver como que vê os olhos de Deus. Ele não olha como olha os nossos olhos. Ele olha o coração. Ele vê de verdade se você está fazendo de coração para a obra. Porque aqui havia uma multidão.
Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrava. Quando você deposita aquilo que lhe sobra, você não dá valor. Nós não estamos falando aqui de dinheiro. A palavra aqui está falando. Mas nós estamos falando aqui de se entregar espiritualmente de verdade para Deus. Então você vê que não é dinheiro que Deus está preocupado. Ele está preocupado com o coração. Se aquilo que você levou foi de coração, foi de verdade. Ela levou e teve significado para Deus. Enquanto que as outras pessoas enchiam de dinheiro aqueles lugares que estavam para ser depositados, mas para Deus nada daquilo teve valor. Por quê? Porque não foi de coração. Igual está lá em Êxodo, quando Deus manda trazer uma oferta, mas Ele quer uma oferta de coração. Se não for de coração, não precisa. Se você não for fazer a obra de Deus de coração, não adianta. Você tem que se entregar de verdade, orar, buscar, jejuar, continuar no entendimento e crescendo. Porque aquelas 2 moedinhas teve muito mais significado para o Senhor do que tudo aquilo que as outras pessoas levaram. Em Mateus 15, a palavra de Deus fala assim, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu pela palavra. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Jesus mostrando para os seus discípulos, dividir, alimentar o povo, oração, orar pelas pessoas que ainda não têm o conhecimento, mas estão passando por dificuldades. Porque todo aquele povo que estava procurando Jesus, que tinha mais de 3.000 pessoas, eram 800 homens, fora mulheres e crianças. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali ainda não tinham o exato entendimento espiritual da palavra. Mas mesmo assim o Senhor os alimentou. E olha a resposta dessa mulher, por isso que Jesus fala: você tem fé. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha a resposta dela. Foi isso que fez com que tocou o coração do Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós, para a gente fazer com que o coração do Senhor Jesus, fazer coisas que Ele olhe para nós e agrade, e Ele começa a operar nas nossas vidas. É quando a dificuldade está grande, e nós continuamos aqui glorificando a Deus. Antes nós estávamos ali, vocês participaram disso, debaixo do telhadinho. Era vento, chuva, era frio, era todo tipo de coisa, e nós estávamos lá. Aí um certo dia, eu sempre orando para Deus: Senhor, coloca um telhado sobre a tua igreja, para que os irmãos não molhem quando chover, para que não sintam frio, né? Aí um belo dia o Senhor nos dá a oportunidade, e a gente compra aqui, e a igreja do Senhor vem para frente. Aí esses dias eu olhei no telhado, e aí eu lembrei daquilo que eu tinha orado para Deus. Coloca um telhado, o Senhor falou: o telhado está aí. Mas você viu que foi no meu tempo? Tudo tem o tempo certo de Deus. Porque o homem quer as coisas para ontem. Ele quer plantar hoje e colher amanhã. Mas para você colher, a árvore tem que crescer. Você tem que cuidar dela. Aí a palavra de Deus fala, e ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Foi nesse momento que ela falou isso, é que o Senhor Jesus Cristo fala assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então
Então, quando você continua mesmo na dificuldade, mostrando para Deus que você quer esse alimento, que você quer esse entendimento, que você quer crescer espiritualmente, Ele dá para você. Porque nós fomos justificados lá na cruz. Amém? E já estamos finalizando. Agora é de verdade. Em Lucas 19:1, a palavra de Deus fala assim. Lucas 19:1. Veja a diferença daquele rico. Ele tinha tudo, construiu, queria derrubar para construir mais, para guardar o que ele tinha. Aqui nós vamos ver outra pessoa que também é rica, mas essa fez diferente. Ela quis ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela não importou com os obstáculos, mas ela foi até lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver que era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então você vê que a multidão não foi um acaso, não foi uma dificuldade para ele. Ele pensou, eu quero ver Jesus, não importa aonde, como, aonde eu vou subir. E correndo diante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A partir daquele momento, ele chama a atenção do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus? Você tem orado de verdade com seu coração? Você tem falado para Ele as suas dificuldades? Você tem contado para Ele abrir mais portas para você, para Ele transformar a sua família? Porque é assim que é feito, através das nossas orações, é que o Senhor se manifesta e fala conosco. Porque o crente quando luta, lembra, o crente quando ele luta, ele dobra os seus joelhos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A maravilha de ter Jesus dentro de nós, do nosso coração. E é possível, basta você crer e você continuar com essa determinação, porque cada dia que nós vamos andando com o Senhor, nós aprendemos a confiar com Ele, a confiar nele. Assim como Moisés, quando estava chegando perto daquela sarça ardente. Moisés já tinha uma história, ele já era eleito já por nosso Deus. A vida dele já era um milagre, assim como cada um de nós, porque nós passamos por várias dificuldades, várias tentações, mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas a partir daquele momento que ele vai chegando perto da sarça, nosso Deus fala para ele: pare. Porque para chegar perto de mim tem que ter intimidade. Para ter intimidade leva tempo. Esse tempo é que vai fazendo que nós vamos aproximando cada dia mais de nosso Deus. Você vê que os discípulos andaram com o Senhor Jesus Cristo, viram todos os milagres, viram Jesus curando Lázaro, ressuscitando Lázaro, curando cegos, curando coxos. Mas depois que Jesus ressuscita e aparece para eles, eles não conseguiam ver Jesus. E aí Jesus vai falando com eles e vai mudando a visão, e eles vão tendo fé, e vão acreditando, e vão conversando entre si. Nós vimos Jesus, uns acreditam e outros não, aí Jesus vai construindo cada um deles. Basta a gente fazer como esse Zaqueu, subir na figueira brava. Basta fazer como fez Moisés, andar no deserto, igual Noé, mais de 90 anos construindo uma arca. E às vezes a gente começa uma caminhada de 3, 4 anos e já começamos a murmurar porque nada acontece na nossa vida. 90 anos Noé construiu aquela arca. 90 anos as pessoas falando: para com isso, deixa de ser doido. Você já imaginou quando 10 anos ele construindo? Que as pessoas continuam, porque o diabo é astuto, ele está sempre manipulando para que você desista, para que nós desistimos, mas Deus está sempre na frente, porque Ele só faz aquilo que Deus permite, lembra disso? E aí Zaqueu fala assim: eis que dou aos pobres metade dos bens, meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E para finalizar em Lucas 16,
16, 1, 13. Olha isso. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Não estava administrando direito. E ele chamando disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Ele disse: toma a tua conta e assenta-te já e escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Olha só o que o Senhor Jesus fala. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que significa isso? Significa que quando você está sendo preparado, para receber bênçãos financeiras, porque Deus não vai te dar elas quando você começa uma caminhada. Tem sempre o tempo certo para Ele fazer isso. Quando você aprender a valorizar a palavra primeiro, as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Ele pode que Ele acrescente coisas materiais na sua vida. Assim como Ele acrescentou para aquele povo que saiu lá do Egito. Deus mandou Moisés falar com o faraó: paga tudo que vocês estão devendo para o meu povo. Só que aquele povo depois, lá na frente, não usou aquilo para benefício, para ajudar as pessoas. Usou para o seu próprio benefício. Por isso que o Senhor Jesus está falando aqui. As pessoas, o Senhor Jesus dá capacidade para que a gente cresça financeiramente, para a gente ajudar as pessoas e ganhar alma. E aí o que acontece com muitas pessoas de Deus? Eles pegam tudo aquilo e guardam para eles e não ganham alma nenhuma e fica com aquilo retido. E aí o Senhor fala assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, com as riquezas desse mundo, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas, que é nessas riquezas aqui da terra, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, que é as riquezas celestiais? Amém? Por isso que Deus, Ele está sempre no meio de nós, nos dando esse entendimento. Ele nos levanta e nos capacita espiritualmente e financeiramente. Mas quando Ele capacita de todas essas maneiras, é para a gente continuar ganhando almas, não valorizando coisas do mundo, mas sim as coisas espirituais. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, agradeço os irmãos, sejam bem-vindos sempre que vocês quiserem, que essa palavra venha dar um pouco mais de crescimento no coração de cada um de nós, que sempre nos reunimos todos os domingos e todas as sextas para aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Josi, vem orar aqui. Eu sei mesmo. Vamos estar orando, né? Hoje eu não vou ler todos os nomes, mas Deus sabe de cada nome que está aqui nessa noite, né? Escrito nesse caderno. E vamos estar orando, né? Para encerrar o culto, para que Deus leve os irmãos com segurança para casa, né? Fiquei muito feliz de chegar, né? E ver vocês aqui. Então, vamos estar orando, né? Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos, Pai, por mais uma noite, Pai, em Tua casa, Senhor.
Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, venha nos abençoar, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos vizinhos, Pai. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas, Senhor, que estão doentes, Pai. Que o Senhor console, Senhor, os corações daquelas pessoas que estão perdendo seus parentes, Senhor. Que estão perdendo teus filhos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a nos moldar, Pai, espiritualmente, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor nos deu essa noite. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor, também a cada um daqueles que não pôde vir nessa noite, Senhor. E que o Senhor abençoe os irmãos que estão aqui, Pai. O Senhor sabe, Senhor Jesus, das necessidades de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha, Pai, falar com eles, Pai, nos corações deles, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Senhor leve cada um deles com segurança para suas casas, Senhor Jesus. E é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós e nós dizemos amém. Glória a Deus.